Eu estava falando dos positivos, né? Que a gente vai então determinar a letra E. Quais são as formas que a gente vai fazer a remoção do nosso paciente, então? Nós temos a maca retrátil, que é fácil, mas muita gente está apanhando a maca retrátil. É uma aula que a gente vai ter que ter aí, né? Os cuidados que a gente tem que ter com essa maca. A maca scoop, ou a maca, tá aqui, ó, a maca colher, né? Também, por que eu trouxe ela para cá, para a gente treinar? Porque ela também faz parte agora do RMC. Nós temos a maca vácuo, ela é cheia de esferinhas, de bolinhas atrás nela. Essas esferas ajudam a moldar a curvatura da coluna. Ela desenha o dorso do paciente. Ela desenha. Só que uns fazem errado. Coloca ela toda desinflada e infla com o paciente. Já vi outros vídeos falando, eu estava estudando tudo isso, e você tem que inflar o colchãozinho, pôr ela inflada. E aí você vai ter essa pecinha aqui, ó. É igual colchão de ar, você tem a parte que você infla, aí você vira isso aqui para ela sugar, para tirar o ar que você colocou. Na forma que ela vai murchando, vamos falar assim, ela vai murchando, esvaziando, através disso aqui, ó, ela vai moldando o paciente. Entendeu? Ela gasta um tempo para fazer. Em algumas situações, o paciente está muito grave, a gente não perde tempo com ela. Vai gastar um tempo com ela. Não, a gente vai usar ela em situações que eu já falei que antes, que tem que fazer um transporte, né, longe. Primeiro que você vai estabilizar seu paciente primeiro, depois você vai pensar nisso aqui. Tá? E existem as 3 maneiras, então, de nós conduzir nossos pacientes para o hospital. De uma maneira de não restringir a coluna, ou seja, vai conforto lá na maca retrátil, né? Uma restrição completa, ou seja, prancha rígida, colar, tirantes, tudo ok, completa. E restrição minimalística, que é uma maneira, vamos dizer assim, que o paciente ainda vai na maca retrátil, ter um contato com o colchão na maca retrátil, porém nós vamos atentar também com a restrição da cervical e do colar cervical. Entendeu? Então existem essas 3 maneiras. Para que nós tomamos a tomada de decisão e decidir para qual delas que nós vamos fazer nosso transporte, é o que nós vamos estudar aqui agora, a restrição de movimento de coluna. Podemos entender o que eu estou falando? Sim. Beleza. Essa aqui é a ficha do SAMU que eu criei lá no SAMU de Santa Luzia, mas eu vou falar da nossa. Olha só que interessante. Desde 1960, diversos serviços médicos hospitalares do mundo adotaram a estabilização de toda a coluna do paciente usando colar cervical, prancha rígida, aquilo que a gente está falando lá no começo. Como está para a redução de risco de lesões neurológicas. Só que aí começou a chamar atenção. Peraí, eles não se aceitam que a gente faz isso, mas realmente precisa? É necessário? No entanto, o procedimento tem sido questionado nos últimos anos, devido à falta de estudos de qualidade que comprove de fato, né, se a eficácia de realmente mobilizar todo mundo. Pode passar aqui. Então, os estudos vão demonstrar ao longo dos estudos lá, demonstraram que as lesões cervicais são relativamente raras, entre 2 a 4%, olha aí. E que se fazia raio-x para todo mundo, né? Em que dos pacientes com fratura de coluna cervical, somente cerca de 20% delas evoluíram com lesão medular. As evidências, então, revelaram que os possíveis efeitos deletérios do uso da prancha rígida e do colar cervical para a imobilização da coluna vertebral, como dor, desenvolvimento de lesões por pressão, o aumento da pressão intracraniana a pique, para cerca de 4,5 milímetros por mercúrio, risco de broncoaspiração, olha só que o colar também promove, e é malefício, os riscos que o colar pode trazer. Olha isso. Eu usei a palavra malefício, mas está falando aqui deletérios, né? Que é a pressão intracraniana, risco de broncoaspiração, dificuldade de aumento do número de manejo das vias aéreas, aumento do tempo de permanência no hospital, o aumento do número de exames radiológicos e riscos de deslocamento, fraturas de coluna em pacientes idosos, etc, etc.
Então, opa, peraí. Então eles aprenderam e notaram que o colar cervical também tem seus malefícios, seu mau empregamento, né? Aí vieram as evidências, foram feitos estudos não só em um país só, vários países fizeram estudos, né? Nós temos aqui hoje as evidências científicas dos guidelines do Canadá, da Annexa da Califórnia, Estados Unidos, do CCR, que é do Canadá, o Guidelines da Noruega, o Guidelines alemão, que é o Marshall, o Guidelines da Dinamarca e do Sul da África, as recomendações americanas, e vem também o PHTLS, o ATLS, que são essas diretrizes que a gente segue. Já estão editadas e publicadas também nas edições mais recentes do ATLS e PHTLS. Então, vocês percebam que não é um achismo, não é nada que alguém falou e vão fazer assim, não. São evidências científicas, são estudos baseados em evidências, né? Aí está meio apagadinho aqui, mas comprova que algumas publicações, né, das evidências científicas. Pode seguir. Vai ficar difícil para ler, mas algumas dá para ler assim, ó. Aí eles perceberam a Nexus que ela centraliza mais nessa questão, por exemplo, o CCR, que é, lendo em inglês aqui, né, que é mais voltado para radiografias, né, estudos radiográficos, a Nexus também é americana, que também fizeram um questionário, então, de 8.924 pacientes questionados com mais raio-x em 10 centros. Desses 8.924, 151, que corresponde a 1,7%, tinha lesão, realmente. Você perceber que é um número bem menor. E é a acessibilidade 100% de 42,5% de especialidades. Aí vocês vão vendo os comparativos dos números que eles foram estudando e observando isso. Então, para que fazer? Tinha um gasto muito grande fazendo um raio-x, tomografia, pacientes que não era necessário fazer. Hoje, os estudos demonstraram isso. Pode seguir. Mais evidências, né, científicas de vários outros hospitais e referências também. Pode seguir. Técnicas atuais não imobilizam totalmente. Então a gente tem a sensação errada de pensar que botei meu paciente na prancha, botei colar, está totalmente imobilizado, né? Então a gente tem essa impressão equivocada disso. Marca colher, marca vácuo ou marca de ambulância, o uso de prancha rígidos para retirada do local e transporte rápido, indica o uso de critérios de decisão de RMC com o uso de colar cervical e cabeceira de 30 graus. Tudo isso aqui é uma visão nova, né? Foi no carro, eu não aceitar. Acho que eu achava o cara para que é isso? Ô, Lucas, precisa ir longe, não. Há pouco tempo aí. Ai de nós chegássemos com o paciente sem prancha no hospital. Nossa, entendeu? Aqui, não precisa ir longe, não. Foi ontem de ontem. Peguei uma doninha que caiu. 4 horas de queda, toda alinhada, hematoma, não sei o que, não sei o que. Eu levei ela criminalística. Cheguei lá na Unimed com ela. Entendeu? Ninguém questionou. Entendeu? Tá bem mais flexível. Tava o Fábio, doutor Fábio Kimura lá, que ele me recebeu. E aí, Anderson, ele não esquece da gente, né? Nome. Impressionante. Pode passar, por favor. Agora, ainda deve haver, acredito eu, até desses interior aí, esse pessoal, né? Não, tem Tem ainda, né? Uma certa resistência, né, tudo. Aí, também outra coisa que foi mudado é o trauma penetrante. Então, Lucas, você vai ter um paciente, o cara tem um trauma penetrante lá, uma arma de fogo, um objeto empalado, não sei o quê, esquece pranchamento, entendeu? Ah, não, a gente tem que mobilizar o cara, tem que pôr ele da prancha, tem que isso aqui, papapá. Perde-se tempo. Então, os estudos apontaram o quê? Objeto penetrante, velho? Você pode usar a prancha, sim, para remover o cara do local, se você não conseguir andar, ou não tiver como, né? Você vai usar a prancha só para isso.
Mas pode até tirar da prancha depois, bota na maca retrátil e vaza. Quando vocês ouvirem falar sobre guideline, clica mais uma vez, por favor. CCR, CCR é do Canadá. É o CCR, que é o Kennedy Spinner Rolling. Também que essa aula é só para nós mesmo, aqui na colaboradores, né? Marshall, que é o guideline protocolo alemão. Inclusive, o bombeiro do Rio de Janeiro adotou o Marshall. O que mais adequou, vamos falar assim, o serviço deles. Entendeu? Pode seguir. Então, para a gente lembrar, os guidelines que tiveram, então, o embasamento, né, hoje, o alemão, o canadense, o dinamarquês, o norueguês, os africanos. Se você observar cada um deles aqui, vai mudar muito pouca coisa. Isso. Pouca coisa. Pode seguir. O guideline alemão, por exemplo, o protocolo Marshall, não sei, né? Aí que os bombeiros adotaram lá no Rio de Janeiro, que é assim, ó, estabilização manual. É possível? Estou na letra A, B, C, D, tá vendo aqui? É possível? Na letra A, ok. Recursos humanos limitados, sem restrição. Tá? Por exemplo, tem pouca gente, muita gente, não tem que colar para todo mundo, né? Sem restrição. Na letra A. Aí vem aqui na letra C, paciente instável. Tá muito ruim para ler aqui, ó. Tá grave, trauma com aqui, ó, é sem restrição. Paciente grave é sem restrição. Sem restrição. O trauma contuso, paciente instável, aí vem restrição minimalística. Aí vem aqui, ó. Tem que ler com calma para a gente entender. Imobilização com o paciente em 30 graus, sem utilizar o colar cervical. TCE com PIC, ou seja, você percebe que o paciente pode ter uma pressão intracraniana, tem hipertenso, aí você bota o colar cervical no cara hipertenso, olha a complicação. Tá vendo? Eu já aliviei muitas vezes. Antes disso, eu vi que o cara tá com a pressão muito alta, eu tirava o colar do cara. Sabe, já fiz isso, para aliviar. Eu vi que a jugular dele estava regurgitada, eu tirava. Sabe que, assim, eu e o Flávio começa falando quando a gente ministra a aula da curso, a gente vai lembrando tanta coisa, né? A diferencial nossa é que a gente viu isso acontecer na rua, né? Então, e aí vem restrição completa da coluna, aí vem os critérios, tá pequenininho aqui, mas eu vou ler cada um deles depois para vocês. E aí, o que Belo Horizonte, o SAMU, na verdade, o SAMU de Bragança, né? Aí é acordado, os estudos aqui de Belo Horizonte, a nossa realidade de Belo Horizonte, vamos falar assim, a territorial, aí tem toda uma logística, né? A gente tem muita morro, tudo isso foi considerado. Como é que a gente pegava todas essas informações aqui, do RMC, para adaptar a nossa realidade? Aí definiram 2 Is e 6D. Vamos chegar lá. Pode seguir, por favor. Vem a história do CAD. Cara, depois de tantos anos eu aprendi eu descobri o CAD, né, num vídeo que a gente assistiu, a origem do CAD. Cara, não sabia lá. Que no início era usada nos alpinistas lá, para remover fendas, locais de difícil acesso, resgatar, né? Confinado, isso. E aí tiveram a ideia e trouxeram o CAD para a restrição veicular. Acharam o dispositivo que era funcional ali e trouxeram, né? Enfim, é bem interessante. Aí tá uma polêmica assim, o uso ou não do CAD, o CAD realmente, aí entender também, alguns estudos apontaram que era achava que era uma adequação falsa nossa, pensar que o CAD também era a melhor solução para muitas situações, e não é. Diz que o CAD pediátrico, sim, ele é muito mais indicado do que o CAD adulto. Ainda é usado, não está em desuso, né? E é um dispositivo, esse colete a gente usa só para vítimas conscientes, estáveis, que você tem um tempo hábil para poder fazer, que leve em torno, uma equipe treinada de 7, 10 minutos, né? Vamos falar assim. Eu e Flávio, nós fizemos, lá no SAMU, nós fizemos em 2 minutos e 17 segundos. Mais uma equipe treinada.
colar cervical? Protege isso. Não, é Não colar. colar, mas Depois eu vou te apresentar ele, gente. Então, existe agora, foi criado também. Eu nunca poderia imaginar isso, que eu poderia permitir uma vítima sair do carro sozinha não, orientada. Chama autoextricação, sob comandos. Que você tem um paciente que está orientado, tem indicação autoextricação, que você vai orientando ele como sair do carro sozinho, praticamente. Porque ele sabe da dor que está sentindo, então ele vai de acordo com ele, o paciente, estiver orientando o paciente a fazer autoextricação. Não vamos fazer aqui hoje na aula prática. Passo a passo. E uso do CAD quando é necessário. Né? Pode passar. Outros protocolos de RMC no Brasil, né? O SAMU Bragança Paulista, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que é o Marshall, né? E o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também, que a gente adotou aí, que eu vou passar para vocês agora, que é o protocolo. Então vamos lá. O termo imobilização, hein? O uso de prancha rígida, isso é importante, não reduz a movimentação da coluna vertebral, pelo próprio formato da coluna em S. Nossa coluna não é retinha. E que a própria musculatura paravertebral do paciente estabiliza uma coluna potencialmente instável. O que eles viram nos estudos lá? Quando o paciente sofre um trauma na coluna, aqui, por exemplo, qualquer região da coluna, vasculariza o próprio corpo, a sabedoria do corpo humano, né? Ele começa a vascularizar ali, inchar, para proteger o local que está afetado. É como se você, quando você se machuca, não incha do lado, para proteger o lugar que está machucado. Então, olha que interessante. O próprio corpo, ele infla, né, para restringir aquele movimento. O termo imobilização, então a gente não usa mais, a gente usa o termo, então, restrição de movimento de coluna. RMC. Ah lá, só para lembrar da anatomia da coluna, olha. Nossa coluna não está muito mais feia do que essa. Cervical, torácica, lombar, sacral. E você posicionando o paciente na prancha rígida, sempre vai ter aquele vãozinho ali, né? Que não é totalmente. Né? Baseado em opinião dos especialistas, as lesões cervicais são regras de 2 a 4%, raras, de 2 a 4%, as lesões cervicais. Anatomia da coluna vertebral é em S, musculatura paravertebral estabiliza a coluna, efeitos deletérios e restrição de movimento de coluna vertebral. Pode seguir. Olha lá, a coluna, olha a curvatura que a coluna faz. Ó. Ela parece um S. Né? Tá. Então, e a gente fazia aquelas maldades sem saber. Põe um paciente na prancha longa, deu 4 horas no paciente com uma prancha longa. E o que descobriram, verificaram os estudos, está dando úlcera, lesão de pressão. Esse cara, esses pacientes. Eles estimam que a partir de 30 minutos já pode evoluir lesão de pressão. Escapular, sacral, calcânio, principalmente, dá muito. Pode seguir. Né? A minha barriga faz aquela. Né? Opa! Pode seguir. Pode pular. Nós vamos assistindo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. A estabilização da coluna vertebral. Efeitos prejudiciais, então, na coluna vertebral. Maior dificuldade no manejo das vias aéreas. E a gente está falando situações de estabilização da coluna vertebral, os efeitos prejudiciais do colar cervical. Tá? Então, ele causa maior dificuldade no manejo das vias aéreas. Muitas vezes o médico pediu para você abrir o colar cervical para ele poder conseguir entubar. Dificulta muito. Né? A abertura bucal pode ser comprometida. A aspiração pode resultar facilmente em vômitos. Pode causar restrição respiratória, desconforto, dor e pode resultar em lesões por pressão. Está falando. Colar cervical pode aumentar a pressão intracraniana, a pique pode chegar a 4,5 mg de mercúrio. Congestão venosa secundária ao colar cervical pode exacerbar as lesões cerebrais globais. Desconforto
já falei. Maior probabilidade a vítima serem submetidas a exames radiológicos, perdão. Pode-se atrasar a avaliação no tratamento de resgate e transporte da vítima crítica com lesões não neurológicas, enfim. Profissionais do tratamento definitivo podem entender a imobilização como garantia de existência de lesões graves e atrasar ou limitar intervenções necessárias a vítimas. Então, você entende, às vezes, o pessoal está todo mobilizado, né? Aí você pensa, os pacientes, isso compromete, às vezes até retarda tratamentos mais importantes do que manter o paciente deitado lá na frente esperando. Ele vai retardando alguns critérios ali. Por exemplo, se tem um paciente que está restringindo a maca totalmente ali na prancha longa, você vai entender, é trauma, vai ficar esperando ali, tal. E de repente tem uma situação clínica muito mais importante do que o paciente ficar mantido em prancha longa aguardando ali. Ó, vou repetir aqui, ó. Trauma sem indicação para estabilização. Ó. Vítimas com ferimentos por arma de fogo, velho, não perde tempo com prancha. Se você for usar prancha, é só para remover da cena. Entendeu? Não fica lá, tirantinho, bonitinho. Não. Sinais de aumento de pique presentes e contraindicada a colocação de colar cervical. Você percebe, o paciente provavelmente está com anisocoria, com a pressão, com jugular regurgitada, confuso. Aí você tá com o colar cervical nele para apertar mais o negócio. Piorar. Pique é pressão intracraniana. Aumenta muito, né? E outra coisa, tem muito TCE que a gente bota o colar cervical no paciente. Quando você tem um traumatismo crânioencefálico, bateu lá, né? O cérebro, ele incha. Quando ele incha, ele não tem espaço ali para ele, na cavidade craniana. E aí como é que é fazer? Começa a empurrar as estruturas inferiores, né? Começa a ter aquela pique. Aí você bota o colar cervical, aí só falta só isso aí pra fora, né? É pressão aqui, pressão subindo, imagina. Entendeu? Esse tem que tomar muito cuidado com isso. Vai afetar. Não tem espaço. A calota craniana, a calota craniana é blindada. Ela não tem espaço. Ela não tem para onde expandir, não. Se o cérebro começa a inchar, ou se há hemorragia ali intracraniana, o sangue está ocupando um espaço ali que não é dele. Espaço que era virtual ali. Aí começa o quê? Pressionar o cérebro e as estruturas. Aí começa a formar o quê? Uma pressão intracraniana. E não é nada bom. Paciente. Aí você bota o colar cervical nele. Aí o que acontece? Meio que garroteia aqui. E aí fica aquela pressão lá dentro. E o colar para ajudar mais ainda a pressão intracraniana. Os estudos apontaram isso. Né? Aí a gente tem que estar com a nossa mente aberta para entender agora. Olha só. Vai. Aí você vai chegar e falar, eu vou editar esse vídeo, vou cortar essa parte que eu falo com vocês. Você fala assim, esse paciente teve um TCE, está com regurgitamento de jugular. Você vai botar colar ou não? Pô, já tomou pau. Entendeu? E tem muitos argumentos que a gente pode usar. Meio assim, não. Nos que nós fizemos lá, é assim, cara. Os caras eles não estão lá para te dar aula, não. Eles fazem a pergunta e você responde. Ele não fala para você se está certo ou errado. Porque, não, porque assim, não. É isso? Sim ou não? Aí já pergunta outra coisa. Entendeu? Ferramentas de apoio à decisão, né, da Nexus, do Canadá, e tudo, essas tomadas de decisões tem que seguir esses guidelines aqui para a gente, então, entender as recomendações, né, da estabilização da coluna. Deixa eu clicar aqui. Minha assistente foi mijar. Eu já passei aqui. Tá. Aí vem um fluxograma. Bom, chega lá, é uma vítima de trauma. Aí tem penetrante e tem um trauma contuso. Se o trauma é penetrante, sem indicação vai direto, entendeu? É contuso.
tem a lesão contusa. Então, ó, vítima de trauma penetrante sem indicação da RMC vertebral, ok. Clica mais um. Cara, o que não tá aparecendo aqui? Não tá dando pra ver. Isso, pode deixar assim. Aqui, ó. Trauma contuso é pancada, fratura, incha, contusão. Contusão, né? Não é trauma, vou falar assim, penetrante, não penetrou. E aí, se é contuso, o que você vai fazer ali então? Realizar a avaliação inicial. O X, o A, o B, o C, o D. Todas as vítimas que for abordar, você vai fazer isso. Em trauma contuso. O trauma penetrante também, só que você não vai fazer critério mais nenhum. Você já vai entender que já não tem indicação. Já pulou todas as partes. Mas aí o trauma dele é contuso, então vamos investigar. Vamos ver o critério. Então vamos lá. XABCDE, né? A hemorragia sanguinante. Riscos a vias aéreas está obstruída, na letra A. Na letra B tem hipóxia, pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço, o que for? Não. Há sinais de choque, na letra C. Na letra D, o Glasgow é diminuído, sinais de TCE. Né? Então você fez ali, na tua avaliação, você já começou a fazer a avaliação inicial. É o primeiro passo a se fazer. Indicar a restrição de movimento de coluna. Né? Aí, então a gente tem aqui duas situações. Que a gente vai chamar de 2 Is, que é instabilidade na avaliação primária, ou seja, alguma coisa que está errada. Deu ruim aqui. Então, instabilidade na XABCDE. Ou o paciente for maior de 65 anos. Tá? Risco de fratura de coluna. Por isso que a gente fala acima de 65 anos, para os idosos, devido à osteoporose, os ossos são mais frágeis. Então, o risco de fratura de coluna é muito provável. Então, a gente já coloca também um I de idoso. E para a gente guardar, para ficar mais fácil, vou lembrar assim, instabilidade na XABCDE e de idoso. Então, são quantos Is? 2. Guardem isso. Instabilidade, XABCDE e idoso. Maior que 65 anos. Aí a gente vai ver indicado a restrição do movimento de coluna. Se houver instabilidade aqui, se for maior que 65 anos, é indicado. Isso é o que falta. Beleza. Bom, até aqui a gente aprendeu os 2 Is, não foi isso? Que é instabilidade no XABCDE e instabilidade na idade, acima de 65 anos. Agora, eu falei que existem 2 Is e 6D, para a gente guardar assim, fica mais fácil. Então, 6 Is e 6D. Clica mais uma aí, Flávio. Aqui, ó. 1D de dor de coluna. O paciente está sentindo dor na coluna. Dor na coluna. Dor referida ou a palpação à dor na rotação, flexão. Avaliar dor referida assim como face de dor. Então, uma das letras D. Dor de coluna. Então, nós temos 2 Is. Quais são os 2 Is? Para um banheiro, né? Importante. Instabilidade de XABCDE e idade, acima de 65 anos. Por que é acima de 65 anos? Os idosos têm mais chances de quebrar ossos de coluna. D. Dor de coluna. Clica mais uma vez, por favor. Déficit de consciência. Clica mais uma. Déficit de consciência. O Glasgow, então, é menor que 15. Contuso, agitado, intoxicações por álcool, drogas, deficiência auditiva ou barreira linguística. É uma indicação também. Clica mais uma. Outro D. De déficit sensitivo motor. Tá difícil para ler. Sensitivo motor. É um outro tipo de D.
Avaliar a presença de paresia, parestesia, plegia, formigamento, dormência, perda de sensibilidade, perguntas. Aperta minha mão, movimenta os pés, sente a minha mão, tocar o teu membro, ou seja, aquela avaliação que você vai perceber aqui também, que é o D, de déficit sensor. Clica mais um. A deficiência, como é que é? Deformidade em coluna. Presença de deformidade em coluna é algum ponto na linha média da coluna. Então, a gente vai fazer um rolamento de 90 graus do paciente e vai fazer, então, explorar. Você percebeu que há deformidade na coluna, então é indicado mobilização e restrição de movimento de coluna. Tá? Na outra D, que é a distração. O que acontece às vezes? O mais fácil de entender aqui, o álcool, por exemplo, o paciente está alcoolizado, etilizado, né? Ele vai mascarar, então você não pode confiar muito. Ali pode ter uma lesão que é indicado restrição de movimento de coluna. E está mascarando porque tem um grau de distração. Ou então, ele tem uma dor muito forte, por exemplo, muito forte em algum lugar do corpo, e está distraindo algo pior lá atrás, na coluna, entendeu? Ele tem uma lesão de coluna, mas ele está falando, tá doendo aqui, mas ele tem dor aqui também. Então tem uma dor de distração. Tudo tem a ver com coluna. A gente está falando aqui, que é aqui, ó, o déficit, é um D aqui diferente, ó. É um déficit motor. E o último déficit, que é a dinâmica do trauma, pode clicar. Outra coisa que influencia também, se você restringir o movimento de coluna, é a situação, cara. A cinemática da cena lá tá muito. O impacto foi muito forte, a coisa foi muito feia lá, né? Queda maior de 2 vezes a altura da criança, 2 metros de altura, queda de 5 degraus de escada, trauma axial, mergulho, né? Lesão de coluna, bateu a cabeça. Bicicleta, atropelamento, capotamento, injeção, cinemática de alta velocidade, alto impacto, energia, qualquer outra situação de trauma que considere importante, a RMC é indicada. Você percebeu que a maioria que eu falei aqui tem indicação de RMC, né? Entendi bem. Tem punção lombar, assim, para ver se tem característica, né? Mas isso é interestalar, que é feito, né? Lá no CTI. CTI. Faz a punção, tipo uma hack, né? Tipo uma hack medular. Então, O líquido é aquele líquido que protege a medula, né? O líquido tá lá, a medula tá aqui dentro, que tá cheio de líquido ali para proteger ali. Ali eles fazem essa punção para justamente estudar o líquido, para ver se há sangue presente no líquido, se há coisa. Aí tem o trauma contuso, aqui é muito ruim de ver por aqui. Vocês estão vendo pelo computador? Aí indicar restrição de movimento em situação, né? Então o que já vamos avaliar? Os 2 Is, vamos lembrar, 2 Is é o quê? Instabilidade no XABCDE e de idade acima de 65 anos. Duas. A gente, mas por que eu levei aquela vozinha ontem, mesmo tendo instabilidade, eu levei minimalística? Quando eu falo de restrição de movimento, eu falo minimalística, eu estou fazendo RMC. De alguma maneira, também estou restringindo o movimento de coluna dela, mas de uma forma minimalística. A gente fala, entende? RMC é prancha longa. Não. Existe mais outra forma também, que é a minimalística. Pode seguir, frente, que não vai dar para ver por aqui, não. Aí, tem um checklist que a gente está aqui, é o mesmo checklist que está deixa eu ver se eu colei a imagem da nossa ficha. Aqui, ó. Na nossa ficha aqui, da Atrio. Eu coloquei lá. Tá lá no campo 10. Se você pegar uma ficha nossa, você vai ver lá. Aquele checklist que você viu lá atrás é exatamente esse aqui. Que aí, poucas pessoas eu vejo preenchendo, Flávio.
A maioria não preenche. Você não sabe, né? Mas infelizmente. Então você tem aqui, ó, instabilidade no I. Na instabilidade, vítima de trauma contuso. Vamos ver então aqui. Marque se for positivo para qualquer critério abaixo. Então, no paciente teve um trauma contuso. Olha lá, o XABCD está instável na avaliação que você fez? Entre o X ou A, ou B, ou C, ou D. Tem uma instabilidade, você marca o X. Idade acima de 65 anos, marca o X se for. Déficit no nível de consciência, no Glasgow, ele está rebaixado. Déficit no motor, na coluna, deformidade na coluna, tem grau de distração, o cara bebeu, né? Algo que está distraindo, e aí fica difícil você avaliar. E às vezes a outra distração também, a agitação, né? Distrai, você não sabe exatamente o que o cara tem. Dinâmica do trauma. Aí vem, ó, posição encontrada do trauma também, eu pus dele lá para os caras fazer. Isso quem criou aqui foi Belo Horizonte, foi o protocolo daqui que fez assim. Tá? Rolamento 90 graus. Tá gravando, não tem problema de projetar lá não, porque tá gravando aqui. Pode deixar, Sibeli. Obrigado. O rolamento mais indicado quando você encontrar um paciente de decúbito ventral é o 180 graus e o lateral rolamento 90 graus. Tem dorsal lá. A maioria de nós, muitos do SAMU, faz assim. Colocou o paciente, já pega em cavaleira, já põe na prancha. Não, vamos fazer um rolamento 90 graus para quê? Para a gente ter acesso ao dorso do paciente, explorar. Lembra que eu mencionei que eu já pequei uma vez, que o cara tinha uma perfuração que você nem viu? O momento para você avaliar o dorso do paciente é esse movimento antes de rolar ele na prancha. Então, o mais indicado é 90 graus. Aqui, ó. Lateralizou a vítima, a prancha, um segurando na cabeça, cruzando os braços, tá vendo? Deixa eu fazer aqui na prática, para a gente relembrar, treinar de novo. Olha lá. Esse é o rolamento de 180 graus. Esse aqui é o minimalística que eu falei, que é o paciente na maca retrátil, com 30 graus de suspensão aqui na posição. A autoextricação também não vou fazer novamente. Que autoextricação? Cheguei lá, avaliei, a pessoa está lá no veículo. Eu percebi que na letra I não tem nada, tá de boa. E não tem estabilidade na ABCDE. E não há, no critério dos 6D está ok. Beleza, então vou fazer a autoextricação. Que eu vou orientar a vítima passo a passo para ela sair do veículo. Acho que isso é autoextricação. O próprio paciente vai falar se está doendo ou não, se consegue ou não. Mas aí eu peguei um paciente, bateu o carro, mas está sentindo dor, não consegue ficar de pé. Está com provável fratura na perna, alguma coisa do tipo. Então não tem indicação. Se não tiver instabilidade, pode até usar o CAD. Não houver nenhuma instabilidade. Não. Há instabilidade, além do paciente não conseguir andar, há uma instabilidade. Então, instabilidade ou no 6D lá. Aí sim, retirada rápida, como prancha. Deu para entender as situações? Retirada rápida, não tem nada, né? Tem nada. Mas... Onde já treinou tanto isso lá na Puxa vida. Agora, mas você, Anderson, eu já vi você ensinando, eu já fui questionado, sabe? Já vi você ensinando chave de Haltech. Eu ensino porque situações reais eu já precisei usar. O que é a chave de Haltech? Você está sozinho. Eu já peguei um senhor que eu tinha acabado de bater o carro no porte, mas não foi porque ele errou, que ele sentiu dor no peito e parou. Perdeu a consciência e bateu o carro. Então, o que aconteceu? Eu entendi o que estava acontecendo. Eu abri a porta, fiz a chave de Haltech, botei no chão e sem opção. A batida foi tão bobinha. O carro com baixa velocidade, ele tá lá no carro, debruçado no volante. Pera aí, gente, pega o CAD, vamos, pega a prancha. Não, filho, chave de Haltech, botei no chão. Assim como já precisei também remover uma vítima
Para me ter acesso a outra vítima. Deixa eu fazer uma explicação rápida. Ele demorar para pegar outra prancha, isso aqui, eu já tirei o cara, já fui na outra vítima. Não, exatamente. Tem gente que ele não bateu o carro e depois parou. Ele parou e depois bateu o carro. Então ele teve uma situação clínica primeiro e desencadeou, infelizmente, um acidente de batida do carro. A gente tem que ter essa visão, entendeu? Será que ele teve a PCR depois da batida? Bom, estava 100 por hora no objeto fixo. Com certeza, eu acho que. Pode até ter sido antes, mas bem provável que a PCR devido ao trauma. Né? Retirada rápida, já tá falando aqui. Tá. Vamos fazer agora a dinâmicazinha. Cadê o colega aqui? Quem tá aqui? Caso 1, vamos lá. Pra você ver aí, gente. Eu tenho um paciente. Esse caso que vai ajudar a gente a assimilar o que eu falei tudo aqui até agora. É o caso 1, masculino, 67 anos. Lembra do I lá? 67 anos, vítima de atropelamento. Sem hemorragia sanguinante, vias aéreas dele tá pérvias, sem cervicalgia, tórax está estável, sem lesões aparentes, abdômen está livre, pelvis tá, sem sinais de choque, Glasgow é 15, sinais TCE, sem sinais, sem lesões e aquecido, dados vitais 75 cardíaca, respiratória 20, saturando 9,5, PA 70. Positivo para algum critério de 2Is e 6Ds? Tem indicação de RMC? Tem certeza? 2Is e 6Ds. Algum critério que indica RMC? Mesmo se for minimalística, há algum critério? Idade. Parabéns, Lucas. Ele tem mais de 67, ele tem mais de 65 anos. Eu preciso pôr o cara do velho totalmente numa prancha longa? De repente não, faça a forma minimalística. Entendeu? O paciente, 35 anos, masculino, colisão moto-carro, motocicleta, injetado na cena. Sem estabilidade de X ok, letra A ok, tórax estável, sem lesões aparentes, abdômen livre, pelve estável, sem sinais de choque, Glasgow ok, não, Glasgow 4, sinais de TCE, necessita de vias aéreas definitiva, avançada, sem lesões e aquecido. Positivo para algum critério de 2Is ou 6Ds? Tem indicação de RMC? Por quê? Ele tem uma instabilidade aí aonde? Miséria da pévia. O que tá? Você pode ter um TCE leve, Glasgow 15, mas qual que é o Glasgow dele ali? 4. E vai precisar de uma via aérea definitiva. 35. O que vocês acham? E tem uma instabilidade, que é a nível de consciência. É isso? Instabilidade. Tem necessidade? Esse paciente está grave, pode parar na PCR? Sim. Instável na avaliação inicial, Glasgow 4, ele pode parar, tem uma parada e vai parar na prancha. Não vai entender a instabilidade? Ele comprometeu demais a instabilidade dele aqui, ó. XABCDE. Então, nos 2Is, 6Ds. Já no I, um dos Is ali já comprometeu muito. Alguém pensa diferente, discorda? Então, eu tenho um paciente aqui, ó, masculino, 20 anos, queda da moto e baixa velocidade, deambulando. Sem hemorragia sanguinante, via aérea está pérvia, sem cervicalgia, tórax estável, sem lesões aparentes, abdômen livre, pelve estável, sem sinais de choque, Glasgow 15, sem lesões de aquecimento, hipotermia, né? 88 de cardíaca, 18 de frequência respiratória, satura 98, PA de 120/70, positivo para algum critério de 2Is ou 6Ds? Tem indicação de RMC? Não. Por que vocês acham que não tem?
Tem alguma coisa que compromete no I? Não. A idade dele compromete? Então, o I é ok, beleza. Vamos partir para os D, né? Que D é o quê? Vamos lembrar do D aqui, ó. Dor na coluna, déficit de consciência, déficit de sensitivo, deformidade em coluna, distração e dinâmica de trauma. Tem algum desses aqui? Não. Não há, então, indicação. Conceito de restringir quer dizer o quê, né? Qual a palavra de mobilização para restrição? Café, o português mata a gente. Essa gente Não, mas eu Entendeu isso? Entendeu o conceito que o português está falando? Restringir. Os Ds, vamos falar os Ds de novo para você, ó. Nós temos os 6 Ds. De dor de coluna, déficit de consciência, déficit sensitivo motor, deformidade em coluna, distração e dinâmica no trauma. Eu ainda não decorei, preciso decorar. Eu falo porque mas Neurológico. lógico, se ele tiver Já- meio grave, já não ia ser. Já ia dar instabilidade aqui já. Não. Está instável. O nível de consciência dele está rebaixado. Então, a indicação, quando o Glasgow rebaixa muito, a gente remover em prancha. Por quê? Pode ter uma PCR parada. Né? Ou não. Essas situações também, se você tiver uma prancha curta, uma forma de embutir uma parada, né? Você pode ir na maca retrátil e Fowler, que acha até melhor para o paciente. E parou. Bota a prancha, entendeu? E deita ele. Isso também. É outro? Já não é o mesmo. É outro. Tá. Paciente sem hemorragia sanguinante, vias aéreas está PEP, sem cervicalgia, tórax está estável, abdômen está livre, sem sinais de choque, o Glasgow é 15, está um pouco agitado, mas o Glasgow é 15. Sem lesões e aquecido, dados vitais 9,5 de cardíaca, 15 de respiratória, 9,7 de saturação, 130 por 80. Positivo para algum critério 2Is ou 6Ds? Indicação de RMC? Nos Is aqui, tá ok? Déficit de consciência, não? Tá um pouco agitado. Mas o Glasgow dele é 15. E o agitamento dele pode estar comprometendo alguma coisa? Sim. Indica a RMC, Fábio, pelo déficit de consciência, né, que ela falou, que ele está agitado. Então entra aqui no déficit de distração. Aqui, ó. Barreira de comunicação e dinâmica do trauma. Está agitado por uma adrenalina. Mas eu vou lembrar você o seguinte: ele pode ir de uma maneira minimalística. Não precisa totalmente de prancha. Restrição vai existir. Completo, né? A restrição, Flávio, quando eu falar RMC, são duas situações que eu vou adotar a restrição: minimalística ou completa. Quando eu falo de RMC, eu falo de prancha completa e falo de minimalística. Na situação desse cara aqui, eu vou pôr em minimalística. Cara, mas ele tá muito agitado, quer arrancar meu colar, tira o colar dele, mas ele pode ir na maca retrátil 30 graus. Falta de ar, né? Ele ficava quieto, não, filho. Levantar, tô com falta de ar, tá todo agitado. Colocar no banco dele pra olhar lá. Bom, caso 5. Masculino, 35 anos, queda de moto na Avenida Antônio Carlos. Lá. Na letra X, sem hemorragia sanguinante, vias aéreas está PEV, sem cervicalgia, tórax está estável, sem lesões aparentes. Na letra C, o abdômen está livre. Vocês percebem que a gente está seguindo sempre uma sequência do ABCDE, né? Na letra D, o Glasgow é 14, o hálito é etílico. Tem duas situações aqui, né? Nem todo bebum é Glasgow 14, viu, gente? Confunde não. Cara, eu posso tomar minha cervejinha, tá com hálito etílico, mas eu tô 15. Entendeu?
Tô também uma pinguinha ali, mas eu falo meu CPF pra você, 24, aqui, tudo, pá. Entendeu? Você bebe a bebida, mas fica de Não, eu ia falar isso agora. Eu faço. Olha o português aí, olha o português. Olha a concordância. Boa. Você sabe que eu acabei de falar em PC? Não, fica de olho aqui. Faz o quadradinho. Bebi, mas você tá bem? Tô bem, então tá. Faz de casa, fica de quadro. Bebi tem top. O meu tem, peraí. Mas aí, voltando lá. Sem lesões e aquecido. Dados, pulso 105, respiratório é 20, satura 98, 3 por 8. Positivo para algum critério de 2Is e 6Ds? Tem indicação de RMC? Acha alguma coisa aí? 35 anos, 14, hálito etílico. E vai entrar então mais aqui no D, né? Que é instabilidade, vai entrar. E vai entrar num D aqui também. Qual que é o D aqui? Podia falar de distração, déficit de distração, né? Classe 14. Sim. Pode ir na minimalística. E vamos observar aqui qual que foi a situação. Foi a queda de moto. Aí também, claro que você vai observar, cara, que é o de moto. Então já de cara você pode pensar uma possível sim, RMC. Né? O cara que é o de moto, a única dor que o cara tá sentindo é na perna. Vou precisar pôr ele na prancha rígida total, completa? Preciso. Trata a perna dele, pode levar na minimalística mesmo. 46 anos, queda da própria altura, sem hemorragia sanguinante, na A, vias aéreas está pévia, cervicalgia. Tá? B, tórax está estável, sem lesões aparentes. C, abdômen está livre, pélvico está estável, sem sinais de choque. A D, Glasgow é 15, sem lesões, porém queixa formigamento em membros inferiores aquecido. Então ele tem o quê? Um formigamento, alguma lesão ali, né? A nível neurológico. E sem lesões, porém, que este formigamento aqui é positivo para um critério das vitais são estáveis, um critério de RMC. Por quê? Deixa de fumar. Então ele vai entrar onde aqui? No I ou no D? No D. Mas ele entra também no I porque tem na letra D, que é a letra I, de instável, do XABCDE. E também vai entrar na letra D aqui de quê? Não, aqui ó, déficit de consciência, déficit sensitivo motor. Aquele anterior que a gente viu que o Glasgow D está diminuído, ele entra aqui no D também de déficit de consciência. Tá vendo? Ok. Então vamos ver? Sim. Tá. Sim, indicado RMC devido à dor, à palpação e déficit sensitivo. Alguém discorda disso? Voltando aquele cara do Glasgow, tá? Pode entrar numa frente exterior, se já quer entrar. Não precisa voltar, não. É aquilo que você fala da questão do... Você entendeu o conceito RMC. O que você entende de restrição de movimento da coluna? Quer dizer que eu vou restringir algum aparato, prancha polar cervical, aquela movimentação. É isso que a gramática, né, está falando. Então tem uns casos ali que eu entendi que esses guidelines chegaram a esse conceito porque viu que é mais maléfico do que benéfico. Isso. A gente tem, depois tem uns 5 anos isso, né? Foi, um artigo falando do polar cervical. Eu acho que em 2016 nós lemos isso aí. Colocaram polar cervical em cadáveres e fizeram ressonância, que aumentava o espaço entre as vértebras, de até 4 milímetros cada um, e aquilo dificultava muito a pessoa de respirar. Eu coloquei em mim, eu vi que realmente, imagine se uma pessoa traumatizada, né? Mas enfim, um cara esse Glasgow 4, esse cara pode ter uma parada cardíaca. Esse cara eu posso pranchar ele, não posso? Pode. Por quê? Ali mesmo já faço a compressão. Isso aí. Isso. A ideia é eu essa. vou restringir o quê? Vou baixar o alcance. Porque aqui, além de aqui falar também, né, Flávio? Nível de consciência é indicado RMC.
Só que o RMC, nesse caso, não vou usar minimalística, porque esse paciente pode parar. Aí eu posso, de repente, colocar uma minimalística, mas eu tenho uma prancha curta na ambulância. Parou, boot. Pode pensar assim? Pode também, né? Mas lembrar que ele, de alguma maneira, precisa aplicar o ARMC nele. Veja só, Não. Glasgow 4, aí não tem história clínica nem de trauma Não, nenhuma. aí tudo bem. Ok. Você vai fazer um pranchamento assim, sem aquela coisa de rolamento. Pensando nisso, ó, se ele parar aqui no transporte, já tomou uma prancha aqui. Ou até mesmo, lá na ambulância vou colocar prancha curta. Você vai fazer, levar o tórax para colocar, tem aquele cuidado, né? Vou falar, situação real, o paciente não é muito pesado, até a gente consegue. Alguém lateralizar, a prancha lateral, a gente bota o paciente. Em situação, o paciente é muito pesado, cara. Não dá para fazer isso. Sim, né? E principalmente dentro da ambulância. O espaço é muito restrito. Muito restrito. As ambulâncias tracionadas mais restritas ainda. Mal você tem lugar para passar suas pernas. Você assim. tem que pensar muito tudo antes do que se preocupar disso, quebra a sua perna. Aí você pensa assim, olha, eu estou pegando um paciente em Glasgow 4. Primeiro em Glasgow 4 não vai conseguir andar aí para ambulância de cadeira, não dá. De cara você já vai remover de quê? De prancha. Cara, você tá de prancha, não vamos tirar a prancha não, vamos deixar ele aqui. Menos de 30 minutos até o hospital? Então, vamos pôr na prancha. Né? Cara, não. Vai demorar mais de 30 minutos. Você tem que ver o que é. Não, eu gasto menos de 30 minutos, beleza. Eu gastei mais porque o trânsito deu agarrado aqui. Aí. Quando a gente nós falamos de diretrizes, guidelines, RMC, por exemplo, no caso que a gente está falando hoje, é direcionamento, sabe? É algo que você vai embasar para você fazer determinada situação. Você tem um segmento. Mas tem algumas situações que você vai ter que fugir de algum protocolo, velho. Como todos nós já passamos por isso. Hoje, aprendendo, falando sobre RMC, eu penso assim, quantos pacientes eu já prejudiquei botando colar cervical? Você parou para pensar nisso? Quantos pacientes você já prejudicou colocando colar cervical? Porque é protocolo. Instituição. Eu me sinto confortável porque eu agi de acordo com o que... Mas agora, cientificamente estudado, incluído que... Aí eu penso assim, porra, eu prejudiquei muito paciente que eu. Se a gente for pensar assim, né? Esse já é o novo. É o novo, você trocou? Tá. Não, paciente masculino de 50 anos, que era de barranco. 1,5 m mais ou menos. Então tem um paciente, na letra X está assim, sangramento sanguinante, mesa aérea está pérvia, o tórax está estável, apresenta deformidade na coluna torácica. Abdômen livre, pelve estável, sem sinais de choque, Glasgow é 15. Na letra S, sem lesões e aquecido. Parâmetros vitais estão estáveis. Eu digo que é positivo para critérios 2Is e 6Ds. Tem indicação de AMC? Eu já estava aqui, né? Sim. Eu tinha colocado. Sim. Por que que é? Então, ele encaixa muito bem aqui nos 6Ds. E tem uma deformidade na coluna. Então, vou botar prancha nele para ele mesmo. De repente, não. É minimalístico. A própria marca retrátil vai ficar muito mais confortável na marca retrátil do que eu colocar no dispositivo rígido. Deu para entender, gente? Ele tem uma deformidade, não. E se eu pôr na prancha longa, eu vou achar que é benefício para ele? Não vai ser benefício para ele, não. É melhor, às vezes, colocar no colchão, o colchão moldando o dorso dele, do que eu botar na maca rígida. Aí entra aquele assunto que a gente está falando aqui há pouco, dos condutores. Precisa o cara sair pulando. Não precisa, velho. Vou fazer isso. Bota, não é. Aqui, meu paciente tá com uma lesão de coluna ali, cara. Tá.
Só se preocupa com o eixo da. E todas as revistas que eu fui, toda vez que o condutor estava com eu nem precisava pedir. Não, é bom a gente estar reforçando isso, porque nem tudo é velocidade. Vamos supor, se a gente está indo atender, é bom que a gente desenvolva a velocidade máxima da via, tá bom? A gente chega rápido. Chegou, estabilizou o paciente, viu o que é. Bom, eu tenho um paciente com uma deformidade na coluna aqui, ele está com, vou falando aqui, ó, deformidade na coluna torácica. Bom, pô, primeiro que ele já vai estar com dificuldade para respirar. Aí eu vou botar na maca rígida, sacanagem. Então o que eu faço? 30 graus para ele, proteja a cervical direitinho. Doutor, a gente tinha uma frase que a gente usava na Unimed, como é que é? Desloque em. Não, a gente falava um negócio. Tem um lance assim, uma gíria que a gente falava assim. Tipo pano, sei lá. Né? Então assim, eu vou falar com o doutor. Não precisa. Não está com risco a menos que esteja risco de morte, outra complicação, tudo mais. Mesmo assim. Pode ser. Colchão para uma. Conforto, aí é disso que a gente está falando. Pensa bem, olha pro meu dorso. Aí eu tenho uma bola de uma deformidade aqui, um troço grande aqui. Eu vou deitar o cara, uma prancha rígida, totalmente dorsal, ângulo 0 grau. Vou ter dificuldade para respirar e forçando um peso em cima da minha deformidade. Não é melhor botar ele em Fowlerzinho, 30 graus, um colchãozinho pá? Não é melhor para ele? Não é? Por isso que existem os benefícios da RMC, que eu concordo com muita coisa. Para esses caras chegarem nisso aí, deve ter ficado muito cadáver, velho. Tem que fazer isso. Mostrou que 30 anos? Você vai lembrar de uma coisa interessante. 30 anos. Quantas vezes a gente, infelizmente, conta para todo mundo, menos pro viu lá. Eu vou contar, você vai lembrar das pessoas. O cara tava lá no chão, a gente aprendeu que você planchava lá, do jeito que você encontrava, você imobilizava, né? Essa galera não, pegava o cara, levava lá para a ambulância, bora, lá para a ambulância. Lá na ambulância, deitava o cara na prancha. Deixava a prancha na máquina. Lembrou? Isso acontece até hoje. Exatamente. E aí o cara planchava lá na ambulância, o cara saía da cena lá e andando. Pra gente isso era impossível, né? Porque PHTLS da época, o serviço que a gente fazia, o que a gente via na época, e como era cobrado, né? Pegar sem prancha, sem colar, nunca acabei de você. Nossa. Lembrou das pessoas? Lembrei. Não, isso acontece até hoje, tá falando com Eu cheguei a pegar isso muito no salão, pegava os defuntos de casa de Senta aqui, deixa aqui, deixa eu falar. A roupa caiu. Assim, no RMC, por isso que a gente lá no SAMU treinar a agir dessa maneira que eu vou passar aqui na aula prática. Você pode até virar com o paciente para trazer ele até a maca retrátil aqui, mas não. A maca retrátil tem que enviar ele, não ele ir à maca retrátil. Você está entendendo? É onde ele está andando, você vai parar ele, e alguém vai trazer a maca retrátil para ele. Aí você vai fazer sentar, girar e pode colar cervical nele, sentar. É fazer o cara andar 100 metros até a ambulância. Isso aí é. Sabe qual que é um dos problemas que eu detectei, que eu percebi, já ouvi gente falando a respeito da RMC? Alguns banalizaram o atendimento. Eles aplicam sem restrição de movimento para todo mundo. Todo mundo vai de maca retrátil. Para que botar colar? Para que botar. Entendeu? Banalizar o negócio. E tem paciente que precisa de fato ser mobilizado completamente. Não eu falando mobilizado, restrição. Tá vendo como é que é cravado no DNA da gente, que negócio? A questão de nome é aquela coisa que eu falo, né? De parada, paragem, infarto, infarte. Compressões torácicas. Massagem. Nem sei o que eu falo. Restringiu,
fazer uma Restrição. avaliação melhor da imobilização. O nome, não sei. Para imobilização. Ó, tá acabando, gente. É o 8º caso, Na faltando. verdade, só tentando especular, a gente já fala que no 10ª edição tende a ter de fratura, tirar o termo. Eles estão entendendo que é a mesma coisa, você não imobiliza, você mesmo. Então, tem Mas até agora é só coluna, Mas né? eu tô chegando querendo chegar em óculos, né? para talvez na 10ª edição já venha relacionado até a fratura. O objetivo é deixar mais estável, né? Então, de repente, coloca essa palavra. Nós vamos estabilizar. Porque tá quebrado, beleza, mas eu coloquei numa posição. Estabilizei, ele vai balançar tanto, não vai ter um dano adicional. E no fato, aquela imobilização que a gente viu, né? Comprime um osso, comprime um nervo, um vaso, é muito pior. Eu concordo com o nome de restrição de movimento ósseo, porque a gente não põe rosto no lugar. E, né, quem vai fazer isso é o ortopedista no centro cirúrgico ou engessar o paciente. A gente vai restringir o movimento mesmo. Vai fazer redução, assim, nada disso. O que a gente aprendeu, que eu aprendi lá com o Dr. Afonso Pereira, que é AI, né? Ali imobiliza. E outros ensinam diferente. Já vi bombeiro falando assim, não, você tem que ser no mesmo lugar que te dá mesmo. Se encontrou o paciente assim com o braço assim, você tem que imobilizar do jeito que tá. Não sei se você já ouviu falar isso. Mobilizar do jeito que você encontrou, tem que ser do jeito que você não pode alinhar, não. Muito pelo contrário. Você precisa alinhar, não é colocar no lugar. É alinhar de uma maneira anatômica para poder fazer a mobilização. O cara tá você não coloca na posição anatômica, você quer trazer, e ele tem A luxação. Você não vai conseguir fazer o movimento, né? Não, vai ter que voltar porque vai ser essa o braço do cara. Tem que saber fazer e respeitar a anatomia. Quando você restringe o movimento, vai fazer uma bandagem, você tem que respeitar a rotação. O braço do cara tá aqui, você tá querendo que eu pra cá? Não, você tem que girar o braço do cara primeiro para depois trazer. Tem que respeitar a anatomia do cara. Não é? Aí foi assim, pastor? Aí eu falei assim, aí tava sentindo muita dor. O cara lá veio alguma voz. Aqui, ele foi pra ambulância assim. Ai! Aí ele pegou o braço dentro daquele. Ele virou o braço lá. Aí, irmão, você mais, você tirou o braço pra cá. Não, não mexe meu braço. Eu falei, não, vou pôr a bolsa aqui. O braço. Não, não mexe não. Eu tô indo. Eu cheguei lá e perguntei o que ele disse. Olha, eu cheguei. Obrigado, aqui não foi nós, não, tá? Eu fico com vergonha, cara, pro braço. A vantagem de estar assim. Aqui, ó. A vantagem de estar assim, ó. Aqui, ó. Você precisa aqui, é só fazer isso aqui, ó. Você precisa chamar alguém, só fazer isso aqui, né? O cara queria pagar de bem. Só ia achar que era nós, né? Foi os estagiários da área. O cara chega lá, tá com o pescoço todo, você vai... Cara, não acredito, sério. Sério, Eles cara. mobilizaram o braço do Assim, cara. assim, já tava pegando o que tão Pelo amor de Deus. A gente nem comeu. O cara pode fazer isso aqui, né? Que bom, né? E não foi nós, não. Só o transporte. Foi só o transporte, tá? Deixa Aí tem bem que claro. entregar, aí tem que entregar. Não foi nós, não. Parece uma antena, né? Vamos lá. Ô, gente, vamos lá pra gente. Porque eu tinha pegado o braço. É simples, Vergonha de lá. Cheio de gente, eu vergonha, o cara com o braço. O paciente veio com uma antena nele, tem um braço. É um paciente, caso 8, masculino, 15 anos, colisão de bike e carro. Na letra X, sem hemorragia sanguinante. Na letra A, vias aéreas está pérvia. No tórax, estável.
Na letra B, sem lesões aparentes. Na letra C, abdômen está livre, pélvico está estável, sem sinais de choque. Na letra D, o Glasgow é 15. E não movimenta os membros inferiores e aquecido. Dados vitais 87, respiratório 19, ok. Positivo para algum critério? 2 Is e 6 Ds? Sim. Qual que é que tá pegando aqui agora? Instável e seria déficit. Na letra E. Ele não movimenta. Não é? Ele vai entrar onde aqui? Déficit Sensitivo. incentivo motor. Então, o que compromete ele aqui, na instabilidade, um dos Is, é a letra E, e também na letra D, déficit. Isso aí. Quem que acha que, então, indicado ou não? Não, é indicado. Por que, então? Ó, indica RMC devido ao déficit sensitivo motor e apresenta plegia nos membros inferiores. A dinâmica também da situação é uma colisão com o carro. Então, houve aí, então, 3 critérios, né, que compromete. RMC para esse paciente aqui. Nesse caso aqui, ele também poderia colocar deformidade em coluna? Ele Detectou isso? Ele não movimenta os membros inferiores. Se houvesse haver, claro, sim, se haver. Mas pelo que está aparecendo aqui, o que eles detectaram foi apenas o quê? O déficit motor. Pode ser um paciente TRM. Vocês indicariam qual tipo de mobilização? A completa ou minimalística? Completa, por quê? Tem um provável TRM aqui. Vocês percebem que essa tomada de decisão é prancha longa, completa, ou é minimalística ou não? Tudo depende de critérios de uma avaliação e que é importante comunicação. Não é importante eu conversar com você, colega, nosso, um condutor também? Vem cá. Pois é. É bom. Esses critérios que vai determinar de que maneira que nós vamos remover o paciente. Por isso que tem que haver diálogo, conversar, entrar num consenso. Olha, a equipe aqui, eu, fulano tal, nós determinamos pelos critérios, devidos critérios, que vamos... A equipe toda tinha que estar aqui. O problema fala, a gente está nessa aula aqui agora, vocês vão ser daqui fresquinho e tal, daqui 1, 2, 3 meses ainda vão estar lembrando, daqui a pouco... Chegar na obra, uma equipe para ver. Então, para acessar a plataforma, às vezes eu tenho perguntado a algumas pessoas sobre a plataforma, não estou conseguindo. Você falou com o Anderson? Isso sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa liga para mim ou manda uma mensagem no WhatsApp. Aqui, eu não estou conseguindo acessar nada não. Cara, nem tentou, velho. Tá 0% lá, nem tentou. Cara, você assistiu o primeiro vídeo? Não, eu quero fazer a prova, quero fazer tal. Cara, não é assim. Vai, faz o primeiro modo. Deu certo agora? Deu certo. O cara não tem a curiosidade de estar criticando. Tudo bem, acontece às vezes problema na plataforma, eu vou lá, resolvo, ligo lá. E aí você fala, essa pessoa deve estar lá na frente, bloqueou lá, travou. Não. É culpa da plataforma, é culpa do Anderson, é culpa do... Você tem que assistir a aula primeiro, concluir, para depois esse modo. O cara já quer assistir o vídeo lá do 4º módulo. Não vai. E assim, a gente está fazendo uma aula, deve ter aqui umas 2, 3 horas que a gente está aqui. Isso é aula o dia inteiro. É que eu resumi muita coisa aqui ainda. Eu fiquei o dia inteiro lá no SAMU estudando só isso aí, ó. Na verdade, eu falei, não, você quer uma coisa prática. Aí a gente falou, eu tenho que passar uns critérios, sim. Não adianta eu chegar e vamos lá, vamos botar a prancha aqui. Mas para que você vai fazer dessa forma? Tem que voltar na parte teórica para entender. Essa é a prática. Um acaso. Ele não tem movimento. Aí aconteceu um acidente, houve um capotamento, caiu de lado, vai ter
Isso aí. Eu tenho todos os TRMs lá, né? Toda vez que você fala sobre o cara não sentir o movimento da perna, o carro com a bicicleta, O problema é o seguinte: se eles já são deficientes, então já está instalada a paraplegia, já está instalada nele. eu quero saber só assim. Eu vou tentar achar outra coisa que ter vai. menos critério pra Não, avaliar, não. Os critérios porque continuam. O cara já é deficiente. Você vai, por exemplo, considerar a mesma coisa que quando você vai ver um Glasgow de uma pessoa que já tem sequela de AVE, por exemplo. O Glasgow dele basal é 10. Você vai considerar o Glasgow dele de 10. Só que você vai buscar o quê? Mais coisas que possam estar ali comprometendo. Olha, ele já é paraplégico, tá? Eu estou tratando do cadeirante. Eu vou perder meu tempo tentar fazer ele reagir. O cara é paraplégico, pô. Tem liberação de esfíncter. O cara é paraplégico, pô. Não é nem coisa de rir, né? Porque uma vez na central, o cara passou central. Paciente apresentando liberação de esfíncter, paraplégico. Não sei o quê. O fulano repete a mensagem. Entendeu? Não, Pra mim também. não é. Às vezes fala, o cara 3. Cara, quem gravou uma aulinha bacana. Está lá na plataforma. Às vezes o cara já teve uma vez, sei lá, 8 anos atrás. Sequelado, está instalado. Você fala através daquilo. Mas é importante, Lucas, falar assim, ó, gente, o paciente é portador de um Glasgow basal. Você já tem aquilo, é dele. Mas às vezes não fala. Aí fala, só que o basal dele é 10. Eu achei que era dentadura, cara. O rote dele. Uma vez espirro. Mas eu trabalhava na loja de artes de uma bacinária. Aí o cara tinha um rote. O cara tinha o dentinho, parafurar. A gente tá contando piada, todo mundo. Caraca, que é o dente. Aí o colega filho da puta. Aí o cara. Que foi, mano? Nada não. Oi. Perdi o negócio aqui. Perdi o negócio aqui. O que é? Não sou. Aí confirmou, gente. Alguém tirou o dente. E o amigo filho da puta com o dente. Todo mundo ficou procurando até achar. Mas o que é? Você não falava. Não, nada não. Ficou a acanhar. Putz, eu quero atender o dente no estilo. Não, eu posso não. Tem muita gente que usa capinha, né? Acontece muito no. Bom, a gente está com um paciente agora, masculino, 27 anos, colisão de carro, versus a 50 km por hora. Gente, pensa que não. Eu já peguei acidente grave a 40 por hora. Porque depende muito da cinemática. Você tá a 40 por hora, pensa que não, dá um estrago. Pega o peso, a massa do veículo, a velocidade, objeto fixo. 40 por hora faz um estrago também. A pessoa sofreu o impacto, ela tava a pé, A absorção de energia tá dentro de um carro mesmo. A absorção de energia num objeto fixo a 40 por hora, você pensa que não? Né? Hoje os carros amassam justamente para a absorção daquela energia. Né? E aqueles opalão, Brasília, aquele negócio duro, né, velho? Os motores dão umas caras bruscas, você tá preparado ali na hora. Bom, vamos lá. X, sem hemorragia sanguinante, a letra A tá ok. Letra B, tórax tá estável, sem lesões aparentes. Letra C, abdômen tá livre, pelve estável. Letra C, abdômen livre, pelve estável e sem sinais de choque. Fratura fechada de fêmur. Glasgow, 15 e sem lesões e aquecido. Positivo por algum critério 2Is ou 6Ds? Tem indicação de uma RMC? Sim, por qual? O que está pegando ali? Ela
teve a fratura de fêmur, Uma ela fratura também de tem fêmur. instável. Instável aonde? Ele tem uma fratura, né? Ela entra deficiente sensitivo motor, Deficiência. Não. Ele tá com Glasgow 15, não falou mas mais é a nada. fratura fechada. Ele tem uma fratura fechada de fêmur. É significativo, né? A cinemática do trauma para romper estrutura do osso Ó, super forte para indicação. indicação. Mas dá pra ver que Isso aí. tem importação ali. A indicação sim, porque ó, lesões de distração é ter uma fratura de fêmur. Às vezes tá falando, ai, meu fêmur, mas tem outra coisa ali que tá comprometendo ela, tem até uma distração de dor. A gente pensa que não faz muito sentido, cara. Eu já pensei num paciente que tá dando, a dor da perna estava tão forte e ele tinha uma lesão hepática, uma lesão no abdômen. Mas aqui no caso ela não tem nenhuma lesão, que é a fratura fechada. Sim, tem uma Então, lesão. aí não seria uma distração. Distração é quando você tem, vamos supor, você tem 2 machucados, 2 feridas, e você tá sentindo dor só de uma, mas e uma que você sabe a outra que você não sabe. Isso pra mim é uma distração. Uma Então, dor de Mas fêmur. E é. por que essa dor de... Você tava falando que a dor fechada de fêmur não dói? não, porque ela tá falando aqui, ó, fratura fechada de fêmur, ela tá sentindo dor. Dor. E muita dor. Sim, só que aí, Só no fêmur. por que seria distração se é só Qual que é a uma outra? fratura? Tem outra fratura, tem? Você quer mais uma fratura de fêmur fechada? Não, eu tô falando, tipo assim, tem outra lesão? Tem, é isso que eu tô falando, só Eles tem colocaram um uma. parênteses aqui, ó, fratura fechada ali. Isso. Ou aberta ou fechada. Mas ela não é distração, ela é Então, é isso que eu tô tentando entender. Por que é de Ela é o distração ponto se ela só tem principal. uma lesão? Não, ela pode mascarar a outra lesão. Então, quando você pega uma pessoa que está com muita dor intensa, você já vai entender que essa dor intensa pode mascarar uma outra lesão. A lesão de distração. Você pega um paciente lá, ai, aí você vai lá, naquela ai dele. Mas ele tem uma outra lesão, ele está havendo uma distração aqui. Por isso que você tem que avaliar, assim. Aqui, ó, eles colocaram aqui, ó, fechando uma dor intensa. Essa dor intensa, ela pode mascarar algo importante também. Já aconteceu, deve ter acontecido com você também, você focar numa coisa que você está queixando, você está queixando isso, aí você fica focando naquilo ali. Aí chega lá no hospital, descobre que é outra culpa, tem outra coisa ali. A dor do cara, ele tá todo Eu peguei um cara. tira a distração, Pegando um cara, avaliando um cara todo arrebentado, levando ele pra UPA. Na UPA, lá na hora de limpar o ativo, na roupa do cara, todo cara a gente viu que ele tinha um tiro. Ele tá batendo na coxa, o tiro, ele foi e saiu. Nem o médico que entrou em Nem o médico tinha visto. E eu vou te falar uma coisa. Já tava com sorriso, Uma dor de fêmur, uma fratura de fêmur, dói mais do que uma perfuração de tiro. Pode sim. Pode sim. Entendeu? Você pega um fêmur virado, perna virada, nervo, dói pra caramba. E aí o cara tá com uma perfuração ali, mas... Entendeu? É só um machucadinho pra ele, mas tá perfurado. E aí? Então a gente chama de dor de distração. Por isso que você não pode perder o foco. Eu vou te falar uma coisa, isso é coisa minha. Eu já sei isso pra muita gente que trabalhou comigo. Quando você chega no lugar, e todo mundo, até transando, fala, lá a perna dele, mano, é a perna dele. Eu sei, a perna dele tá lá quebrada. Isso é óbvio pra mim. Eu já vi a perna dele quebrada. Não, aí a pessoa, não, moça, é a perna dele. Não, eu sei que a perna dele tá quebrada, eu vou tratar a perna dele. Mas aí o que eu faço? Vou lá na letra A, vou lá na cabeça, vou fazendo minha avaliação. Aí chega o terceiro, moço, já falei pra você, aí é a perna dele. Entendeu? O que eu tô fazendo ali? Eu tô avaliando o encéfalo-caudal para detectar, além da perna dele, que é óbvio que tá quebrada, que eu já vi, se há algo mais. Tô te falando, cara. Aí, pô, na hora que ia chegar ao quarto, falou, gente, eu sei que a perna dele está quebrada. Eu preciso encontrar outras lesões, ou algo mais também. Entendeu? Né, Flávio? Aí você começa da cabeça e vai... Se você chega um cara lá, tá com o fêmur quebrado, deitado lá com a perna lá, você vai chegar, opa, o fêmur dele tá quebrado. Beleza. Vamos lá, vamos avaliar.
né? Avisa aí, É. quem avisar, Pô, mano, vai ser. E agora, assim como tem colegas que vê o cara com o fêmur quebrado, vai direto no fêmur. Vamos tratar o fêmur, papai. O cara tá lá. Aí morre com o fêmur quebrado. À toa que tem. É. Que evidenciou que Aí alinhei bonitinho, tá lá o cara com o fêmur bonitinho e ele, o quê? Tá quase morrendo lá de outra coisa. Eu prometi o meu tempo de resposta, eu perdi na avaliação. Porque eu foquei tanto o fêmur dele, para tratar o fêmur dele, e aquele tempo que eu tinha de fazer uma correção mais importante na letra A, na letra B, na letra C. O bom socorrista, o cara que é um bom emergencista, ele tem que ter essa leitura rápida, ele tem que ter esse feed, cara, sabe? outro legal sobre isso. É uma sequência, né? Claro que não é à toa que colocou o X agora, né? Você viu um sangramento lá, não é o sangramento da letra X. Pode ser na letra C. Aí o cara não está respirando adequadamente. Vai morrer antes. Vai morrer antes. Então você tem que. A regra mnemônica, ela existe para você fazer as correções do que mata primeiro. Por exemplo, o aluno faz sempre um aluno faz uma pergunta assim. Na hora da parada, né? Eu tô lá fazendo compressão, aí quebrou. Eu tenho que parar, né? Isso vai ter um morto com a costela quebrada. Entendeu? Porque a costela você trata depois. O que é importante? É salvar o cara da PCR. Sabe? A gente tem que ter esse senso lógico das coisas. Eu já, assim, tem muitos casos, mas um que me lembrei aqui agora, tava eu e Paulinho. A gente tá lá em Ribeirão das Neves, que a 2106 era sem fronteira na época, né? Lá em Ribeirão das Neves, o cara na carroça, o carro atropelou a carroça, jogou o cavalo para um lado e o cara foi pro outro. Isso aí o cara caiu em cima de um outro veículo. Aí quando nós chegamos, tinha um cara em cima do capô do carro. Ele tava com o fêmur quebrado e tinha um corte aqui no pescoço dele que tava, ó, sangue arterial. Vixando. E eu e Paulinho. Ou seja, aqui fala também, o recurso menor. O que veio na minha cabeça? O que vai matar esse cara primeiro? É o sangue. Eu fiz o curativo compressivo. Hoje não é? Tem gente que forma o cara. Eu já vi isso, cara. Eu fiz o curativo compressivo, pedi para ele segurar, né? E tal. Pusemos ele na prancha. Eu alinhei mais ou menos, dei uma alinhadinha no membro do fêmur dele para pôr na prancha. Prendi, joguei o cobertor, pus um coxinho mais ou menos. Fui o tempo todo, letra C, letra D, diagnóstico neurológico. E ali, fui até o Isoleta com ele, só tratando a hemorragia. Mas eu tinha que ter colocado uma tala no fêmur, tinha que não sei o que, tal. Se eu perdesse lá no Ribeirão das Neves, até o Isoleta Neves, preocupado com o fêmur dele, eu tava morto. Aí chega um cara vivo, já praticamente o curativo funcionou, tal. E aí que eu, na espera, fazendo ficha, que eu consegui ainda dar um confortozinho mais ou menos no fêmur dele. O que eu fiz nesse sentido? Eu trabalhei com o recurso que eu tinha, não tinha mais gente para me ajudar. Se tivesse uma terceira, quarta pessoa para cuidar do fêmur dele, ótimo. Não tinha. Eu fiz com que o recurso que eu tinha e a prioridade de salvar a vida do cara era mais importante. A letra C. Ele não pode perder o foco, a gente perde o foco às vezes, cara. Às vezes em situação que faz o foco. Eu esqueci um detalhe. Por exemplo, a primeira parada cardíaca que eu tava lá, tava eu e o Juninho. A gente conseguiu reverter a parada cardíaca, chegamos no de Lomberes, chegou lá no Todo, por aí, respirando bem, aí ninguém acreditou que ele teve uma parada cardíaca. Ele não dispara se não for o PCR. Ele deu um choque só. Aí perguntou assim, você fez glicemia capilar dele? Cara, nem passou pela minha cabeça. Tava tão focado assim. E outra coisa, na empolgação de cara, consegui reverter uma PCR no atendimento pré-hospitalar. Isso é história, velho. Antes tem um relato também, o Bozo que ele atendeu, tem fotinha. Cara, isso aí é um troféu que a gente vai levar. Eu tenho isso, no meu Facebook tem eu abraçado com o São Gonçalo, parou.
Foram 7 disparos de ideia. 7 choques. Ele parou várias vezes. 7. Eu pensei, esses 10 descarrega, não? 7. Esse foi o Drake. Não, Minto, Phillips. Depois da choques de boa. Ele baixou, você depois você viu, baixou. Deu diminuição na cara, com certeza. Mas assim, era porque eu presenciei. Sabe quanto que Não, cara, A parada- Eu mostrei que ele aguenta, ele fala que dá 50 choques. Uma pessoa, 50 choques é choque demais. Que era foi o seguinte, ó. A PCR, a parada assistida. Ele tava conversando comigo assim, ó. Conversando. Conversando. Aí, de repente ele parou de conversar, olhou pra mim com um olhar fixo. E fez... Puta que pariu. Olhei sem pulso, né? Deitei. Deia, já tava. Puxei o Deia, já estava na Deia. Meu colega já tava pedindo ajuda. Iniciei as compressões. Depois que ele pediu ajuda lá, falou, não tinha usa disponível. Aí ele veio, pegou o hambúrguer e começou a ventilar, já começou as compressões. Aí parem, analisando o ritmo, tirei a mão, choque indicado, tuf, voltamos lá. Aí tá, pare, choque indicado, tuf, de novo. Aí teve na terceira, choque não indicado. Beleza. Aquele moço. Aí quer dizer, já deu uma... Aí tá, aí acho que foi a quinta de novo. Aí a central falou assim, 413 lá do zoológico, 14, 4514. Falou assim, 4514, usa muito longe, não viável, tempo de resposta muito longo, vão para a UPA Santa Terezinha. Vocês estão há quanto tempo? 2 minutos, era na Serrano ali. Bom, aí fomos para a UPA Santa Terezinha. Quando o DF falou para mim que choque não indicado, né? Eu continuei a manobra, mas em movimento é mais complicado. Mas deu uns 2 minutos mesmo, que era um ciclo. Chegamos com o cara lá pra dentro da UPA, aí chegou um médico, já entubou, já não tirou o DEA continuou dando choque. Eu falei, deixa o DEA, já tá aí e tal, né? O médico falando, vou ficar procurando o ritmo não, deixa o DEA aí. Aí o cheque foi dando choque. Entubou o paciente, parou de pedir choque, o coração voltou a bater, tal. Estabilizaram ele, a avançada veio, já levou ele para o isoleta. Aí passou 3, 4 meses depois, 3 meses depois, eu e o menino voltou, esqueci o nome do cara que estava comigo, nós voltamos pro zero, vamos passar ali, onde a gente atendeu aquela PCR que moça aquele dia, né? Aí tinha uma adolescente assim dando bobeira lá, ô fulano, ei, tal, a gente já do SAMU aqui, a gente entendeu, você tá falando que você atendeu o meu avô, né? Aí a gente pensou que o desfecho já tinha sido, né? Meu avô, pera um pouquinho, ô vô, vem cá pra você. Aí chamou o velho, cara, o velho, aí tomou café com a gente, porra, ficamos amigos do cara. Esse mozinho que a gente teve, trabalhei sobre 5 anos aí. Todo tomar. Morreu depois, Mas, né? enfim, um detalhe, né? A glicemia capilar, aquilo nem passou pela minha cabeça quando a doutora perguntou. A gente chegou lá no clube, ele tem parada cardíaca, não alterou o exame, não alterou. Teve tempo, 26 segundos, ele tá em cima do... Outra coisa, todo paciente com TCE, glicemia capilar. Viu, gente? TCE, glicemia capilar, viu, Adriana? Bateu cabeça, glicemia capilar, é diabético, não. TCE por quê? O TCE tem uma queima excessiva de glicose. Queima. O que nutre o cérebro? É oxigênio e glicose. Quando você tem um TCE, a queima é muito rápida. O cérebro ele quer absorver o máximo de energia que ele puder, que é a glicose e o oxigênio. Principalmente os sinais de... Sim. Mas não esqueça do... Bom, gente, é a última aqui, ó. Feminino, 20 anos, queda de moto ao arrancada do farol. Quer dizer, você tá parado, arrancou, né? Baixa velocidade. Isso. X ok, vias aéreas está ok, tórax está estável, C, abdômen está livre, pelve estável, sem sinais de choque, D está Glasgow 15, dor no membro superior direito, sem sinais de fratura desaquecido, cardíaco 87, 19, positivo para critérios 2Is ou 6Ds para esse paciente. Vocês acharam alguma coisa aí? Dor? Superior direito. Tem uma dor no membro superior direito, sem sinais de fraturas e está aquecido. Eu preciso restringir ela
completa, Não, minimalística. Mas minimalística, talvez? Então, só o braço mesmo? Vamos ver. Não, só o braço. Dor no braço, gente. Sem indicação de RMC. Olha, assim, essas nossas, esse papo da gente é interessante, a gente vai aprendendo dessa maneira também. Deu para vocês terem uma noção de que é RMC? É, porque eu sei que é difícil, na rua, na prática, no dia a dia ali, né? Você fica meio na dúvida quanto aos critérios, né? Tá com muita dúvida? Restringe, é menos de 30 minutos até o hospital, faz a restrição completa. Tá com dúvida, a cinemática foi feia, ó, o paciente caiu tal assim, né? Aí usa o critério da cena, situação. Então, não dá pra. Olha, esse paciente teve só uma fratura da perna, do braço, dá um conforto para ele, tem uma deformidade nas costas, um confortozinho. O uso do colar tá incomodando muito? Tira. Tira. Não, Cara, eu achei. pode me corrigir se eu estiver interessante, errado. assim, a prancha, ela serve como um veículo, né, de você botar o paciente mais rápido. Eu falo não é de você pranchar, de colocar todo o aparato, não. Colocar na prancha, nem que seja assim, você tem um rolamento, claro, pode esquecer os critérios, posso causar um dano adicional. Um rolamento apenas para colocar o cara ali, só para sair com ele de um espaço. Ah, vou gastar 15 minutos até o hospital, tá? Agora, lá dentro da ambulância, você fazer. Na ambulância, você faz o quê? Funciona acesso, coisas assim, né? Mas dentro da casa, coisas que eu acho mais complicado de fazer. Então, eu usaria a prancha. Não, esse aqui dá para não sair. O cara não vai sair de cadeira de rodas, vai sair andando. Né? Tem que restringir alguma coisa, então a pessoa só para sair mais rápido. Claro que é aquele cara que eu vou ter que fazer volta, né? Naquela técnica toda. Eita aqui, senhor. Não, falei lá no nós fizemos passar que tirou o cara lá na prancha, só para fazer a retirada. Chegamos na máquina, tirou a prancha. Explica aqui, Camila, por favor. Explica aqui, tem restrição ou não? Zoando. Acho que não dá pra ver. A gente acabou. Cabeça do acidente que eu deparei na pé do anel. Você quer dizer, já teve um tratamento. 3 horas de aula. 3 horas de gravação. Não, Acho que eu tenho uma dúvida.